Essa é uma daquelas histórias que só a indústria automobilística brasileira consegue proporcionar. Uma comédia de erros que parece roteiro de programa humorístico, mas que aconteceu na vida real e custou US$ 1 milhão para a General Motors descobrir. Imaginem a cena. Você é um executivo americano da GM, está olhando para o mercado brasileiro dos anos 70 e vê aquele fusquinha da Volkswagen vendendo que nem pipoca no cinema, dominando completamente o segmento de carros populares. E aí bate aquela inspiração genial de criar um matador de Fusca. O resultado foi o Chevette, que chegou ao Brasil em 1973 com a missão de destronar o besouro alemão, e acabou sendo ele mesmo destronado em 1993, 3 anos antes do Fusca encerrar sua produção nacional. É como se fosse um filme de faroeste onde o pistoleiro novato desafia o veterano para um duelo ao meio-dia e acaba levando tiro antes mesmo do sol chegar ao ponto mais alto. A história do Chevette começou nos escritórios refrigerados da General Motors em Detroit, onde alguns executivos de terno e gravata estavam mastigando chiclete e olhando para gráficos de vendas do mercado brasileiro. Eles viam o Fusca dominando o segmento popular com folga e pensavam como é que um carro dos anos 30 ainda está vendendo tanto nos anos 70. Sem entender que o brasileiro tinha uma relação quase familiar com o Fusca. Era como parte da mobília da casa. Todo mundo conhecia alguém que tinha um. Todo mundo sabia dirigir um. Todo mundo sabia onde ficava cada parafuso. A GM decidiu que era hora de mostrar para os alemães como se fazia um carro popular de verdade, usando toda a tecnologia americana mais moderna da época, que incluía motor na frente, tração dianteira, design aerodinâmico e, principalmente, ar-condicionado de fábrica. Na teoria, parecia um plano infalível, pegar tudo que o Fusca não tinha e colocar num carro só. O projeto Chevette foi baseado numa plataforma mundial da GM chamada T-Car, que já estava sendo usada em vários países com sucesso razoável. A ideia era simples e aparentemente brilhante. Criar um carro global que pudesse ser adaptado para diferentes mercados, aproveitando economias de escala e tecnologia já testada. O Chevette brasileiro recebeu algumas adaptações para o mercado local, como suspensão mais alta para nossas estradas esburacadas, motorização específica, mas manteve o conceito básico de ser um carro moderno, eficiente e confortável para competir diretamente com o antiquado Fusca. Os engenheiros americanos estavam convencidos de que tinham criado o sucessor natural do besourinho alemão. Quando o Chevette chegou ao mercado brasileiro, a GM fez uma campanha publicitária que prometia uma revolução no transporte popular. Os comerciais mostravam o Chevette como um futuro sobre rodas, destacando o motor na frente, o porta-malas traseiro, o design moderno principalmente, o conforto superior comparado ao espartano Fusca. O slogan era algo como a nova geração chegou e muito mais que um carro, uma evolução, tentando posicionar qualquer pessoa que ainda dirigisse Fusca como alguém que estava atrasado no tempo. A estratégia era clara: fazer o Fusca parecer um dinossauro e o Chevette parecer um foguete espacial, pelo menos no papel. Mas aí que a realidade brasileira começou a mostrar suas garras, porque o mercado automotivo nacional tem suas próprias regras que nem sempre seguem a lógica internacional. O primeiro choque cultural veio com o preço. O Chevette custava significativamente mais que o Fusca, mas para o consumidor médio brasileiro da época, a diferença de preço precisava ser justificada por vantagens muito claras e imediatas. Era como querer vender um sanduíche gourmet no preço de um hambúrguer artesanal para quem estava acostumado a pagar preço de sanduíche simples. O brasileiro olhava para o Chevette e pensava, bonito até, mas será que vale a diferença? E essa dúvida já era meio caminho andado para a preferência pelo conhecido Fusca. O segundo problema foi ainda mais grave e revelou uma incompreensão fundamental da GM sobre o mercado brasileiro, a questão da manutenção. O Fusca tinha uma rede de assistência técnica que cobria até a cidade mais remota do interior. Qualquer mecânico de fundo de quintal sabia consertar um Fusca de olhos fechados, e as peças eram baratas e fáceis de encontrar. Já o Chevette, com sua tecnologia mais moderna, exigia mecânicos especializados, equipamentos específicos e peças importadas que custavam o olho da cara. Era como comparar um violão simples que qualquer músico de boteco sabe afinar com um piano de cauda que precisa de afinador especializado. Tecnicamente, o piano é superior,
mas na prática o violão resolve a vida de muito mais gente. A questão do desempenho também não era tão clara quanto a GM imaginava. O motor 1.4 do Chevette era tecnologicamente superior ao Boxer 1.6 do Fusca. Tinha mais potência no papel e consumia menos combustível nos testes de laboratório. Mas na vida real brasileira a coisa era diferente. O Chevette era mais sensível à qualidade do combustível, sofria mais com o trânsito pesado das grandes cidades e, principalmente, não tinha a robustez legendária do motor do Fusca que funcionava mesmo quando parecia que não deveria funcionar mais. Era como comparar um relógio suíço de precisão com um relógio de pulso comum. O suíço era tecnicamente melhor, mas o comum funcionava em qualquer situação sem frescura. O design do Chevette também dividiu opiniões de uma forma que a GM não esperava. Enquanto os executivos americanos achavam que tinham criado algo moderno e atrativo, muitos brasileiros acharam o carro meio sem personalidade, muito certinho, muito comportadinho. O Fusca tinha charme. Tinha cara de cachorrinho simpático. As crianças desenhavam Fusca na escola. Todo mundo conhecia o formato inconfundível. Já o Chevette parecia mais um carro genérico. Poderia ser de qualquer marca. Não tinha aquela identidade visual marcante que fazia o Fusca ser reconhecido de longe. Era como comparar um personagem de desenho animado icônico com um ator genérico de filme americano. Tecnicamente, o ator pode até ser melhor, mas o personagem no desenho fica na memória para sempre. A estratégia de vendas da GM também teve seus problemas. Em vez de posicionar o Chevette como uma alternativa ao Fusca para um público específico, eles tentaram criar uma competição direta, mano a mano, como se fosse uma briga de boxe onde só um poderia sobreviver. O problema é que o Fusca já tinha conquistado o coração dos brasileiros há décadas. Tinha uma base de fãs fiéis que não ia abandonar o besourinho só porque apareceu um concorrente com mais tecnologia. Era como tentar destronar o Pelé criando outro jogador. Por melhor que fosse tecnicamente, jamais teria o mesmo carisma e história. Enquanto isso, a Volkswagen não ficou parada vendo a GM tentar roubar seu mercado. A empresa alemã começou a melhorar o Fusca gradativamente, adicionando confortos que antes não tinha, melhorando o acabamento interno, oferecendo mais opcionais e, principalmente, mantendo o preço competitivo. Era uma estratégia inteligente. Em vez de revolucionar, evoluir devagarzinho, dando para o consumidor o melhor dos dois mundos, a confiabilidade tradicional do Fusca, com algumas modernidades que realmente faziam diferença no dia a dia. O Chevette também sofreu com problemas de qualidade que mancharam sua reputação logo nos primeiros anos. Enquanto o Fusca era conhecido por sua resistência quase indestrutível, o Chevette apresentava falhas que deixavam os proprietários frustrados. Problemas elétricos eram comuns. O sistema de refrigeração dava trabalho. A carroceria mostrava sinais de corrosão precoce em regiões litorâneas. E, principalmente, pequenas avarias que no Fusca eram resolvidas com martelo e boa vontade. No Chevette exigiam ida à concessionária e peças caras. Era como ter um animal de estimação exótico que parece mais interessante que um cachorro vira-lata. Mas se na primeira doença você descobre que o veterinário especializado cobra uma fortuna. A situação ficou ainda mais complicada quando começaram a chegar ao Brasil outros concorrentes no segmento popular. O Fiat 147, lançado em 1976, oferecia tudo que o Chevette prometia, mas com melhor custo-benefício e design mais atrativo. O Gol da Volkswagen, lançado em 1980, era a evolução natural do Fusca que a própria montadora alemã fez, mantendo a confiabilidade tradicional, mas com tecnologia moderna. De repente, o Chevette se viu espremido entre concorrentes mais baratos e mais caros, perdendo mercado para todos os lados como um time de futebol que não consegue marcar nem sofrer gols, só empatar sempre. A GM tentou várias estratégias para salvar o Chevette ao longo de seus 20 anos de produção. Lançaram versões mais potentes, versões mais econômicas, versões esportivas, versões familiares, mudaram o visual, melhoraram o acabamento, ofereceram mais opcionais, mas o problema fundamental permanecia. O carro nunca conseguiu criar uma identidade própria forte o suficiente para competir com o carisma do Fusca.
Era como um ator que tenta interpretar vários personagens diferentes no mesmo filme. No final, ninguém lembra qual era o papel principal. O sistema de ar-condicionado do Chevette, que era um dos grandes diferenciais anunciados, na prática gerava mais problemas que soluções. O sistema era complexo demais para os mecânicos brasileiros da época, quebrava com frequência, custava caro para consertar e, quando funcionava, sugava tanta potência do motor que o carro ficava mais lerdo que uma tartaruga subindo ladeira. Muitos proprietários acabavam desligando o ar-condicionado para ter um pouco mais de desempenho, transformando um dos principais atrativos do carro numa decoração cara e inútil. A direção assistida, outro diferencial tecnológico do Chevette, também tinha seus problemas. O sistema hidráulico era sensível e exigia manutenção constante, vazava óleo com frequência e, quando dava problema, deixava o volante mais duro que barra de ferro. Era comum ver proprietário de Chevette fazendo musculação involuntária só para estacionar o carro, enquanto os donos de Fusca continuavam a manobrar seus carros sem drama, com a direção mecânica simples e confiável que funcionava sempre. O câmbio do Chevette era outro capítulo à parte na lista de frustrações dos proprietários. Enquanto o câmbio do Fusca era rústico, mas indestrutível, o câmbio do Chevette era mais suave, mas também mais delicado, exigia óleo específico, sincronizadores que se desgastavam, e tinha uma tendência irritante de engasgar nas trocas de marcha quando estava frio. Era como comparar o machado com um bisturi. O bisturi é mais preciso, mas o machado nunca te deixa na mão quando você precisa cortar algo. A questão das peças de reposição foi um dos fatores que mais contribuíram para a morte precoce de Chevette no coração dos brasileiros. Enquanto peça de Fusca você encontrava em qualquer esquina, desde ferro velho até loja especializada, peça de Chevette era caça ao tesouro. Muitas peças eram importadas, custavam o triplo do preço equivalente no Fusca, e principalmente eram específicas demais. Não dava para improvisar, não dava para adaptar. Tinha que ser exatamente aquela peça ou o carro não funcionava. Era como ter um quebra-cabeças onde todas as peças eram únicas e insubstituíveis. O consumo de combustível do Chevette, que era anunciado como superior ao do Fusca, na prática brasileira se mostrou muito dependente do estilo de condução e das condições da estrada. No trânsito pesado das grandes cidades, onde o carro ficava mais tempo parado que andando, o Chevette não mostrava vantagem significativa sobre o Fusca e às vezes até consumia mais por causa do ar-condicionado e outros acessórios elétricos. Era como uma promessa de diet que só funciona se você seguir uma dieta rigorosa, tecnicamente verdadeira, mas praticamente irrelevante para a maioria das pessoas. A campanha publicitária da GM também cometeu o erro de subestimar a inteligência do consumidor brasileiro. Os comerciais mostravam situações irreais, famílias perfeitas usando o carro de formas que não correspondiam ao uso real do brasileiro médio e, principalmente, faziam promessas que o produto não conseguia cumprir integralmente. Era propaganda enganosa light, do tipo que não mentia descaradamente, mas embelezava tanto a realidade que criava expectativas impossíveis de satisfazer. Durante os anos 80, quando a economia brasileira estava uma bagunça completa com inflação galopante e instabilidade política, o Fusca mostrou sua verdadeira força: simplicidade e economia na manutenção. Enquanto proprietários de Chevette gastavam fortunas tentando manter seus carros funcionando direito, os donos de Fusca continuavam rodando gastando mixaria e resolvendo a maioria dos problemas na própria garagem com ferramentas básicas. Era como a diferença entre ter um animal de estimação exigente e caro versus ter um vira-lata que come qualquer coisa e nunca adoece. A GM tentou ressuscitar o Chevette várias vezes com mudanças estéticas e mecânicas, mas nunca conseguiu resolver o problema fundamental de imagem. O carro tinha ficado marcado como complicado de manter, caro de consertar e sem personalidade própria. Era como tentar salvar um relacionamento que começou errado. Por mais que você tente mudar, a primeira impressão já estava formada e era difícil de reverter. O golpe final no Chevette veio quando a própria GM lançou modelos mais modernos e eficientes, como o Corsa, que ofereciam tudo o que o Chevette prometia, mas com tecnologia realmente atual.
Era como se a empresa admitisse que o Chevette tinha sido um experimento que não deu certo e agora estava lançando a versão corrigida e melhorada. A partir daí, ficou claro que os dias do Chevette estavam contados. Enquanto isso, o Fusca continuava sua trajetória consistente, mantendo sua fatia de mercado e sua popularidade. O besourinho alemão não tentava ser o que não era, não prometia milagres que não podia entregar e, principalmente, continuava sendo exatamente o que sempre foi. Um carro simples, econômico e confiável para quem precisava de transporte básico sem complicação. Era como aquele amigo que não muda muito ao longo dos anos, mas continua sendo querido por todo mundo. O Chevette foi descontinuado em 1993 após 20 anos de produção, 3 anos antes do Fusca encerrar sua carreira brasileira em 1996. A ironia é gritante. O suposto matador de Fusca morreu antes da vítima, numa reviravolta que nenhum roteirista de novela teria coragem de escrever. O que realmente matou o Chevette foi a mesma coisa que mata muitos produtos bem intencionados. A diferença entre o que o fabricante acha que o mercado quer e o que o mercado realmente precisa. Hoje, quando vemos o Chevette bem conservado na rua, é sempre com um misto de nostalgia e curiosidade. São carros que se tornaram raros, não porque eram especiais, mas porque poucos resistiram ao tempo e à frustração dos proprietários. Já o Fusca continua sendo ícone eterno, presente em encontros de carros antigos, filmes nacionais no coração de quem viveu a época dourada do automobilismo brasileiro. A diferença entre os dois resume perfeitamente a lição. No mercado automotivo, como na vida, autenticidade e simplicidade às vezes valem mais que toda a tecnologia do mundo.